Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. A fé dos escolhidos, parte 3, é o tema de hoje. É a glória de hoje. Toda a Bíblia mostra que todo aquele que obteve o milagre, que todo aquele que obteve a ação de Deus, tanto homens como mulheres, a situação resolvida, coisas grandiosas, foram pessoas que tomaram uma atitude diante do problema. E Deus vai nos ensinar muito sobre isso nessa parte 3. Foram pessoas que se posicionaram com a fé. Não foi com um cajado, não foi com espada de plástico, não foi passando por um tapete de sal. Foram pessoas que se posicionaram com a fé, com o seu crer diante de Deus. E essas foram servidas por Deus. Meus amados, o mesmo Deus que agiu na vida de muitos homens, de muitas mulheres, que você conhece na Bíblia, é o mesmo hoje. Ele não pode mudar, Paulo diz. E ele falou isso para a igreja aos Hebreus. Irmãos, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e o será para todo sempre. O que isso significa, pastor Sandro? Que Ele permanece sempre o mesmo. Ele é imutável. Ele não muda. Isso está descrito em Hebreus, coloca aqui no telão, 13:8 para remir o tempo. Olha só, Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para todo sempre. O que mudou, olhe para mim, foi o povo, mas o Deus é o mesmo. Quem são os Davis de hoje? Somos nós. O que mudou foi o povo mudou, mas o Deus não mudou. Quem são os Elias de hoje? Eu e você. E quem está me ouvindo? Quem são os Eliseus de hoje? Somos nós, abençoados. E nós estamos chamados por Deus a viver a fé que eles tiveram diante de Deus, sem essa baboseira, sem essa fé religiosa que está aí fora, mas a fé verdadeira que ensina o nosso Deus na Bíblia. Homens que enfrentaram não só o problema que a Bíblia relata. A Bíblia fala de Davi, a Bíblia fala de Daniel, mas Daniel na cova dos leões não foi o único problema que ele enfrentou. Abençoado, se fosse colocar tudo que Davi passou, a Bíblia não caberia. Se fosse colocar tudo que Elias enfrentou, não caberia na Bíblia. Se fosse colocar tudo que o apóstolo Paulo enfrentou, não caberia para colocar aqui. Então a gente vê alguns exemplos, mas esses homens enfrentaram muita coisa na vida. Como nós enfrentamos, a gente não enfrenta só uma situação, a gente não enfrenta só a doença, a gente não enfrenta só a inveja, a perseguição, como muitos enfrentaram. Eles enfrentaram muitas outras coisas, muitos problemas, e todos eles recorreram ao Deus que não muda. Olha o que diz o apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 17. Aqui no telão, por favor, olha só. E acompanhe, você de casa também. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Amém? Descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então nós estamos diante de uma realidade que Paulo já disse: Deus não muda, o povo muda, mas Deus é o mesmo, para todo sempre, abençoado. O Deus que a gente viu abrindo o mar vermelho, o Deus que a gente viu aconselhando, o Deus que a gente viu guardando a família de Noé, o Deus que a gente viu através de Elias, de Eliseu, de Abraão, o Deus que a gente viu dando alegria a Ana, que estava estéril, o Deus que a gente viu curando paralítico, o Deus que disse: a minha justiça não tarda.
todas as coisas lindas e maravilhosas, Ele está de pé, Ele está atento ao nosso clamor, à nossa oração. Meu Deus do céu, tudo que você precisa vem dEle, Ele não abandona, Ele não muda. Então o que temos que fazer? Permanecer leal a Ele, permanecer na confiança, sem desanimar. O restante do trabalho é unicamente dEle. Um exemplo que a gente não deve desistir nunca, que você deve ir até o fim, está no rei Ezequias. A Bíblia conta que foi Deus que falou: você vai morrer. Abençoado, quando é o médico que fala: olha, devido a essa enfermidade você vai morrer, aí você tem a Deus para recorrer, né? Bom, o médico falou que não pode fazer nada, mas eu recebo o meu Deus fazendo. E quando é Deus falando, tu vai morrer, é o fim da linha. Porque mesmo que você recorra à medicina, a qualquer pessoa sobre a terra, não tem jeito. Porque o que dá vida a todo ser humano sobre a terra está dizendo: eu vou te matar, você vai morrer. Meu Deus do céu. E mesmo assim, ele continuou na fé e clamou pela vida dele. Bom, Deus falou que eu vou morrer, mas mesmo assim, eu vou continuar tendo fé nele, vou continuar falando com ele e chamando a existência. Abençoados, isso é uma forte convicção que nós temos que ter o tempo todo na nossa vida. Isso é crer contra a esperança. Mesmo que a medicina diga uma coisa, mesmo que a vida diga outras situações, muitos nãos, muitas adversidades, está aí um bom testemunho. Nunca desista, nunca desista. Você não vai perder essa batalha. Nunca desista. É muito bom um exemplo como esse, porque não foi a vida dizendo não, foi Deus dizendo. Imagina, Deus chega para você ou para mim: você vai morrer. Bom, é o fim da linha, porque eu vou recorrer a quem? Para quem que eu vou pedir? Se fosse o médico dizendo, se fosse a medicina falando: olha, não tem medicamento para curar isso não, a medicina não alcançou, aí tudo bem. O meu Deus é a minha esperança. É como diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Tudo que eu preciso vem dele, então vou recorrer a ele, já que os médicos não podem fazer. Mas Deus dizendo, abençoado, mas mesmo assim ele perseverou e clamou ao Senhor. Esse é um bom testemunho a ser vivido. Essa é a fé dos escolhidos. Você não está convidado a participar de uma mensagem, de um seminário qualquer. Você está chamado a participar da fé ensinada por Deus. Não é uma fé ensinada por mim, nem pelo bispo da catedral, nem do padre. Nós não estamos vivendo aqui uma fé religiosa. Nós estamos aprendendo a confiar como Deus quer que a gente confie. Sem nada. A graça tirou todos os objetos, a graça tirou todos os amuletos. Aqui você não tem nada. Aqui não tem papel para colocar pedido, aqui não tem caderninho para colocar pedido, aqui não tem mão sobre a cabeça. Aqui tu anda, só você e Deus. Só você e Deus, só você e Deus, só você e Deus. Nós estávamos escravizados, nós estávamos mal ensinados pelo homem, e a gente ficava dependendo de coisas, e a gente estava vivendo uma ilusão, uma falsa ilusão, uma falsa segurança, porque a gente tinha aquele objeto, a gente tinha aquela oração do pastor na cabeça, a gente sabia que ele pegou nosso nome, estou seguro. Tudo ilusão. A graça tirou tudo isso e fez você andar sobre a terra tendo contato só com Deus. Se adaptar a essa nova fase, a essa mudança trazida por Deus, leva tempo. Não é todo mundo que quer viver assim. Veja que quando a gente prega na internet, não é todo mundo que aceita a nossa palavra, porque tem pessoas que ainda querem ser escravo. Eu quero o Egito, eu quero a mão do pastor, eu quero o tapete de sal, eu quero a rosa, eu quero o papel para botar o pedido, o nome do meu filho, para eu me sentir mais seguro. Mas Deus tirou do Egito. Então, nós estamos vivendo a fé do jeito certo. E tem pessoas que têm dificuldade de se adaptar
a fé que Deus ensina, a verdadeira. É por isso que tem pessoas que já adentraram por essa porta e não ficaram. Ah não, mas não tem nada para eu tocar, nada, mas nenhum caderno, nada. Ah, então vou voltar para outra igreja. Vai com Deus, como canta a Roberta Miranda. Vai com Deus, porque aqui nós não bajulamos ninguém para servir ao Senhor. Para servir a Deus tem que ser com olhos iluminados. Ou Deus revela ou Deus não revela. Se Ele fez no coração de Lídia, Ele pode fazer no coração de quem Ele desejar quando passar por essa porta. E o meu papel é transmitir a palavra dEle. E Ele revela, é departamento nosso Deus. E vamos ao exemplo do rei Ezequias, que é um bom testemunho a ser vivido. Isaías 38, verso 1. Isaías 38, verso 1. E começa assim Isaías 38, 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, profeta esse que foi amando de Deus, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E mesmo assim, Deus falando, Ele usou de perseverança. Vai contar o próximo verso. Ele clamou, ele bateu na porta, ele conversou com Deus, ao invés de ficar revoltado, ao invés de ficar batendo nas coisas. Tem pessoas que quando enfrenta problema, quando está chateado com alguma coisa, fica batendo nas coisas. Não sei se você conhece gente assim. Bate forte na porta, quando abre a geladeira, o armário, quando está zangado com alguma coisa. Senta de forma pesada no sofá, puf, e você até sente uma estranheza, né? Porque quando tudo está bem, a pessoa senta numa boa, né? Tem pessoas assim, e quando estão aborrecidas, não deve ser assim não, principalmente quem se alimenta de Deus. Se você está se alimentando da graça, você não deve agir assim. Está se esquecendo do que Deus tem te ensinado? Tem gente que fica batendo, está fazendo comida, mas está batendo ali na panela. Então, mesmo Deus falando, esse homem bateu na porta e continuou falando com Deus. O mesmo Deus que falou que ele ia morrer. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E lhe disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria ainda, hein? A ti e a esta cidade defenderei esta cidade. Diga: louvado seja Deus. Esse é um grande testemunho que mostra que a gente não deve desistir nunca, 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 de acreditar no agir de Deus, na sua compaixão. Não deixe de buscar, abençoado, de lutar pelos seus sonhos, de declarar a palavra de Deus, de perseverar. Nunca pare de lutar por sua cura, ou pela saúde de alguém na sua família. Não se entregue, nunca deixe de fazer, de realizar o seu pedido, por algo que você precisa, pela sua própria saúde, ou pela saúde de alguém na sua casa. Não se entregue a uma notícia ruim. Ele poderia ter se entregado às palavras do profeta: bom, se é Deus que está falando que eu vou morrer, é fim da linha. Então, vou me entregar. Bom, já que eu vou morrer, já estou morto desde agora já, porque se é Deus que vai me tirar daqui, meu filho, então não tem jeito mais para mim. Não se entregue às notícias, a nenhuma palavra de morte. Sabe por quê? Você é um filho de Deus, e você está convidado nessa manhã a ser íntimo do seu Pai. Veja que a intimidade com Deus traz à existência aquilo que a gente precisa. Olhe para mim, abençoados. É assim que a gente toca a Deus, através da nossa fé, através da nossa confiança, através do nosso crer. É assim que a gente toca a Deus. Não é como a religião ensina, mas através da fé a gente puxa o poder de Deus. Você quer ver um outro exemplo
que a nossa fé puxa o poder de Deus, atrai, está em Lucas capítulo 8, a partir do verso 43. Lucas 8, 43. A cura de uma mulher enferma. E começa assim, Lucas 8, 43. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido o quê? Curar. E que gastara com os médicos todos os seus haveres. Qual era o estado dessa mulher? Sangrando, e a medicina na sua época não podia fazer nada por ela. Nada. Então, a única porta que ela tinha, a única pessoa que poderia ajudá-la era o Senhor. Verso 43. Veio por trás dele, do Senhor Jesus, e lhe tocou a orla da veste, e logo se estancou o quê? A hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Marca o verso 46, que é de suma importância. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o quê? Poder. Veja bem, a fé da gente puxa o poder de quem? De Deus. Eu não estou te ensinando a viver uma fé religiosa. Eu estou te ensinando aqui, a mão de Deus, a viver a fé dos escolhidos. Essa história, a religião tira ela e comete o crime da fé. E como é o crime da fé? É pegar essa história, fazer uma campanha e dar alguma coisa para a pessoa levar para casa. Porém, Deus está nos ensinando, por trás da letra, o correto. Como devemos viver essa fé que essa mulher viveu? O Senhor Jesus está dizendo: olha, alguém tocou em mim, extraiu poder de mim, puxou poder de mim. Abençoado, isso é muito grandioso, esse verso 46. E qual é a forma usada por ela para puxar o poder de Deus? Vamos ler mais um pouquinho o que Jesus diz, como que foi que ela tirou esse poder. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula, e prostou-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa, porque havia tocado e como imediatamente fora curada. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ou seja, a fé da gente atrai o poder de quem? De Deus. Então, se você quer atrair o poder de Deus para a sua vida, para qualquer área da sua vida, isso acontece através do quê? Da fé. Isso mostra que você não deve desanimar nunca. Uma hora, o poder de Deus vai restaurar. A qualquer momento a cura vai acontecer. Deus vai mudar a sua sorte, vai fazer nova todas as coisas. Porque a nossa fé puxa o poder de quem? De Deus. É por isso, abençoado, que conta muito a comunhão, a oração, o congregar, a atitude do rei Ezequias, a obediência, a fidelidade. Tudo que você está plantando está somando para isso, para essa fé eficaz. Veja, não foi o tocar na roupa, foi a fé. O sistema religioso aproveita para fazer campanha, aí dá objeto, mas Jesus falou: foi a fé dela que puxou de mim o poder. Então, toda a oração que vai ser realizada daqui a pouco, vai puxar o poder de quem? De Deus. Porque é assim que a gente puxa o poder de Deus, para a nossa vida e para a nossa casa. Por isso que é muito importante você não desistir do seu pedido pela saúde no seu corpo, ou por alguém da sua família, em o nome do Senhor Jesus. Então, nunca pense, isso é muito importante: isso aqui é muito difícil, é impossível. Como que Deus vai fazer?
fazendo. Amém? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o seu poder é imenso. Tem pessoas, isso é importante ser dito, que ela é negativa com a sua própria vida. Eu nunca vou casar. Eu penso, pastor, que nunca nenhum homem, nenhuma mulher vai se interessar por mim. Eu nunca vou conseguir ninguém. Eu nunca vou conquistar nada na minha vida. Eu sempre vejo pessoas dizendo que conquistou a casa própria, conquistou o carro. O filho é um bom filho, é trabalhador, ajuda, faz sempre o melhor pelos pais. Mas eu penso que eu nunca vou ter um filho assim, nunca vou ter minha casa. Eu sempre penso, pastor, que eu nunca vou conquistar nada na minha vida. Você tem que parar de ser negativo com a sua própria vida, com as suas próprias coisas. Amém, igreja? Está na hora de você anular isso, em o nome do Senhor Jesus. Se Deus está nos dando esse entendimento, é porque a atitude que aquela mulher teve de puxar através da fé o poder de Deus, o mesmo sendo praticado por nós, vai suceder. Se Deus está nos dando esse entendimento, é porque tem milagres para a nossa vida também. Tem bênçãos para a nossa vida também. Então, vamos parar de ser negativo com a nossa própria vida. Pare de ser negativo, você que está aí do outro lado, com a sua própria vida. Eu nunca vou conhecer ninguém, eu nunca vou casar, eu nunca vou ter nada. Nada. Nunca vou ter nenhuma conquista na minha vida. Anule isso da sua vida. Porque existe um Deus que tem um poder imenso. E que Ele é por nós. Eu creio. Diga, Ele é comigo. Uma outra evidência está no segundo livro das Crônicas, 20:20. Segundo livro das Crônicas, 20:20. Eu vou ler a metade do verso que é objeto do assunto que nós estamos tratando hoje, a fé dos escolhidos. Então aprendemos através do testemunho daquela mulher hemorrágica, que através da fé a gente puxa o poder de Deus. Isso nos mostrou que a cura na nossa vida não vem através de água. Você que está aí do outro lado, não vem através de manto, através de óleo. Isso é ilusão, você que está atrás dessas coisas. Mas o milagre, ou qualquer outra situação na nossa vida, vem através da nossa atitude de fé para com Deus. E aqui diz o seguinte, 20:20. Crede no Senhor vosso Deus, estareis o quê? Seguros. Então aqui a gente já vê uma atitude. Se eu creio em Deus, existe o quê? Uma segurança. Existe uma vida conduzida em triunfo. Isso me fez lembrar o rei Asa. O rei Asa, ele estava enfermo e a Bíblia diz que ele só procurou os médicos. Ele não lembrou de Deus, ele não recorreu a Deus e morreu. É até interessante ler isso, porque está aqui também, no segundo livro das Crônicas. Marca essa folha 20 com a mãozinha, isso, ou com o marcador de texto, e vamos aqui o segundo livro das Crônicas, 16:12, olha só, 16:12. Olha como é importante isso. Quando você confia em Deus, está seguro mesmo. Olha só, 2 Crônicas 16:12. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu a quem? Ao Senhor. Mas confiou nos médicos. É o caso de muitas pessoas. Isso não é... Que igreja, que nada, isso aqui não é coisa de igreja, eu não vou para a igreja, eu não quero saber de igreja, nem de peste de oração. Você não está vendo que o fulano está lá no hospital, está precisando até de sangue, de bolsa de sangue, eu quero saber de diabo de igreja. Perdão de falar assim, abençoado, mas tem gente que fala assim. Pessoas que estão totalmente adormecidas, está na carne, está no osso, que você vai falar de Deus, mas logo agora você vem falar de Deus... Mas é justamente Ele que pode nos salvar. É justamente Ele que pode nos socorrer.
O erro desse homem foi confiar demais na medicina e se esquecer de quem? De Deus. Então, tudo que nós estamos aprendendo hoje é a mais pura verdade, que se você colocar em prática, você vai estar seguro. Tem pessoas que quando está desempregada, está passando por um momento de dor, olha abençoado, vamos declarar. Mas que declaração que nada, eu tenho que tomar o remédio aqui, eu tenho que ir lá não sei aonde. Não, eu não quero saber de oração não. Teve uma senhora há muito tempo que ela adentrou aqui, falei, a senhora deixa eu orar, eu gostaria muito de... pastor, o senhor pode até orar, mas para mim não vai adiantar não, por causa que eu tenho que ir lá no médico, porque o médico, é o médico que sabe, viu pastor? Ele é que sabe do que está acontecendo na minha perna. Eu falei, mas deixa eu orar. Então você vê, a pessoa ela tem uma carga negativa tão ruim, com relação à sua própria vida, que ela vai arrastando essa situação, por muito tempo, porque a fé é a certeza, é a convicção daquilo que você fala e daquilo que você pensa. Se para você aquilo não tem jeito, então você vai caminhar a vida toda arrastando dessa perna, sofrendo dessa enfermidade. Então é muito importante a fé ser praticada do jeito que o Senhor está nos ensinando. Existe a medicina, mas eu não vou ficar apoiado só na medicina. Meu Senhor, que através dos médicos eu seja curado, o Senhor dá sabedoria, aqui a ciência, me cura, Senhor, em nome de Jesus. Não pode ficar numa coisa só, e você não pode ser uma pessoa revoltada. Como eu dei esse exemplo, às vezes não gosto nem de fazer isso, mas tem pessoas que para lhe entender melhor, a gente precisa dar, falar a grosso modo, porque eu já me deparei com gente assim, de falar de Deus, eu quero saber de peste de igreja, já ouvi isso, eu quero saber de diabo de igreja, e a pessoa está sofrendo, mas ela não quer, aí dá vontade de dizer, então morra, peste também, então morre, então, se é peste a igreja, então é peste também você. São pessoas tão carnais que dá vontade de você devolver tudo do mesmo jeito. Misericórdia, misericórdia, tem gente que é horrível, ela está morrendo, ela está sofrendo, você vem com todo amor, para depositar ali a esperança naquele coração, para não desanimar nunca, para a pessoa não esmurecer, mas a pessoa prefere a negatividade, a palavra ruim. Então, vai com Deus. Aqui Deus está nos ensinando que para ter segurança nós temos que ter plena confiança o quê? Nele. Amém? Voltemos aqui a 2 Crônicas 20, 20. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, tudo até agora é uma questão de atitude. Amém? Qual é a atitude inicial? Crê em Deus, sobre todas as coisas, e você vai estar seguro. E a segunda atitude? Crê nos profetas de Deus. Porém, há de se ter uma atenção, porque nem todos, você que está me ouvindo aí do outro lado, nem todos que se dizem, sou profeta, sou pastor, é de fato. E como que eu sei, pastor Sandro, que um profeta não é de Deus? Quando ele traz um ensino que te leva a embarcar em uma fé que não corresponde ao que Deus está ensinando. Então esse não é o profeta de Deus. Todo ministério, todo pastor que te leva a embarcar em uma fé que não bate com a palavra, que nem escrito está, é falso pastor, é falso profeta. Todo lugar que te ensina a embarcar em coisas inventadas, que pega a palavra do nosso Deus e faz comércio, fica mercadejando, vendendo a palavra de Deus, é falso pastor, está te dando uma falsa palavra. Ele pode pegar as mesmas narrativas que eu peguei aqui e fazer uma campanha. A campanha da mulher hemorrágica. E nós temos um manto aqui, pessoal. Quem está enfermo na sua casa? Levanta aqui, você vai escrever o nome da pessoa que está enferma nesse manto, para a gente arrancar toda a maldição da sua vida, e você vai pegar um envelope aqui, porque está na palavra que ela foi curada, e você vai colocar o nome aqui no manto, e você vai ser curado, e você vai cumprir o seu sacrifício, vai ser abençoado. O que tem a ver isso com a palavra? Nada. O que puxou o poder de Deus
Foi a fé que a mulher teve no Senhor. Não foi manto, não foi escrever nada, não foi pegar nada, foi a fé apenas, que é a fé dos escolhidos. E é assim que o sistema religioso vende a palavra de Deus. Isso se chama mercadejar, vender. Eu pego a palavra e crio essa situação. Está aqui o manto. Quem está doente? Você vai colocar o nome do enfermo. Pronto. Eu vendi a palavra de quem? De Deus. É por isso que é muito importante você acompanhar o volume 1, volume 2, para você entender melhor isso que eu estou falando agora. Porque é uma sequência esse seminário. Nós estamos sendo ensinados por Deus a viver a fé dos escolhidos. Não tem que ter pastor no meio, não tem que ter nada no meio. É você e o teu Deus. Do jeito que aconteceu com o rei Ezequias. Ele, Deus. Não tinha ninguém no meio. Igual a mulher também, irmão. Ela e o Senhor. Alguém tirou poder de mim. Através do quê? Da fé. São pistas que estão na Bíblia para a gente reinar em vida. Então, nem todos que se dizem profeta, pastor, é de verdade. Porque se ensina você a embarcar em coisas inventadas, é um falso pastor, é um falso profeta. Porque o falso pastor, o falso profeta, ele destrói a fé verdadeira que o povo deve viver. E transfere para eles, para os objetos, para as suas campanhas e para as suas correntes. Meu Deus, quanta idolatria há aí fora. Homens que transferem a fé que deve ser totalmente em Deus para eles. E hoje a gente vê um povo fanático. Qual é o pregador? Ah, é o pregador fulano. Mas e aquele, o dos milagres? Só vai estar na quinta-feira. Ah, então eu venho. Quando eu fiz parte de um outro ministério, lá tinha um bispo. Ah, quando será a reunião do bispo? No domingo. Quem vai estar pregando hoje? Sou eu, pastor Sandro. Ah, então tá bom. A pessoa ia embora. Então veja, pessoas depositando a fé no homem. E tem homem que gosta, pregador. A fé devida tem que ser em Deus, mas eles gostam quando é transferida para eles. Pastor, a última vez que o senhor colocou a mão na minha cabeça, olha, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso, aconteceu. É isso que eles querem. A idolatria. Mas o que Deus quer aqui é a tua comunhão direta com Ele. E pastor Sandro, sai do meio, porque aqui é eu e o meu povo e eu, em nome de Jesus. Amém? E eu me sinto feliz assim, eu me sinto uma ferramenta bem usada por Deus. Eu me sinto com o dever cumprido. Meu Senhor, eu mostrei do jeito certo como o teu povo deve te amar, te adorar e te servir. Então, servo bom e fiel, fica aí, que agora eu cuido do sobrenatural. E vamos estar de pé para chamar à existência esse sobrenatural em nome de Jesus. Pensa no que você mais deseja. Primeira coisa, pensa naquilo que você mais precisa, mais deseja nesse momento. Como se já estivesse acontecendo em sua vida, como se já estivesse acontecendo na sua casa, como se já estivesse acontecendo na vida do seu filho. Pensa nisso que você muito precisa, como se já estivesse acontecendo de fato. Pensa, em nome de Jesus. Pensa isso. Agora faça como o rei Ezequias. Fale com Deus. Chame a existência. Se tem algo ruim no seu trabalho, se tem algo ruim acontecendo dentro de casa, na sua vida, lance luz nessa situação. Lance a palavra do conhecimento. Nesse momento, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos diante do altar da Tua graça, Senhor,
para praticar a fé ensinada por Ti, a fé que o Senhor nos ensinou, conforme a Tua palavra. E recebo, Senhor, que eu vou conseguir, que eu vou tomar posse, que eu vou conquistar. Nós não estamos servindo a um Deus de pedra, mas o Deus Espírito e verdade, o Deus que sonda as mentes e corações. E eu recebo, vai ter resposta. O nosso Deus é grande, é um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. E aqui estão as pessoas, meu Pai, meu Criador, que reconhece só o Senhor como o único Deus, como o único que pode fazer, que pode realizar. Nós não estamos aqui para cometer o mesmo erro do rei Asa, que buscou só a medicina e não recorreu a Ti. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, recorrendo a Ti, Senhor. E recebo, Senhor, por Tua bondade. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Repitam todos comigo com força, com certeza no seu coração, bem forte. Graças a Deus, creio que recebi e vou ter testemunho para contar, em um nome do Senhor Jesus. Louve a Deus com suas palmas bem fortes. Eu tenho certeza que você vai ter testemunho para contar. E você vai se despedir desse irmão e vai dizer: você não perdeu essa batalha. Fale isso, você não perdeu essa batalha. Você não perdeu essa batalha. Um dia abençoado a todos. Deus é contigo. Você não vai perder essa batalha. Você não vai perder essa batalha, em nome de Jesus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, porque a nossa Páscoa é Cristo, que foi sacrificado por nós. 1 aos Coríntios 5, verso 7. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, lançando fora a velha massa dos rudimentos inúteis, das correntes dos sacrifícios da lei e das tradições religiosas, vivendo Jesus Cristo, não em carne, mas em espírito e em verdade, como Ele é Jesus Cristo, o ressuscitado. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz.
Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.